Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, sou vodunão do Culto G há 32 anos, sou historiador e professor de História, além de ser escritor. O tema de hoje é sobre Exu Mirim, uma entidade na linha de Umbanda e de Quimbanda, muito conhecida no meio dessa religião brasileira. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de divulgar o meu livro Cultura e Poder na Mutação do Candomblé Afro-Brasileiro, que eu vou deixar aqui ao lado. E vou deixar o link na descrição do vídeo. O vídeo de hoje, Exu Mirim, é um pedido da inscrita do canal Karina Rodrigues. Karina, saiu o teu vídeo. Bom, Exu Mirim é uma entidade que trabalha muito na linha de Umbanda e de Quimbanda. Essa é uma entidade que é muito conhecida e muito respeitada até dentro dessas duas vertentes dessa religião. Bom, o que acontece com essa entidade é que Exu Mirim, ele tem umas 3 classificações diferentes nas pesquisas que eu fiz. A primeira classificação, que é a classificação mais básica dele, ele é considerado como uma criança, um adolescente, um Exu, um desencarnado, que é considerado uma criança. Por isso é travesso, tem todas as traquinagens de uma criança. Além de ter um poder muito forte e ser muito respeitado dentro do meio da Umbanda e da Quimbanda. Exu Mirim, nessa concepção, que eles colocam ele como um desencarnado, uma pessoa que faleceu e voltou para trabalhar nessas duas vertentes religiosas, ele é classificado como uma entidade que atua no lado esquerdo da Umbanda. Pelo que eu li na 7ª dimensão, mais ou menos foi isso que eu encontrei nas minhas pesquisas. Ele atua em quebras de demanda, em medos, karmas, né? Trabalha no submundo. Essa entidade, ela tem uma função para os médiuns, para a Casa de Santo, de limpeza astral. Então ele é muito difundido e muito respeitado. Dizem até que quando ele está, posso dizer, inquisilado ou irritado, nem outra entidade consegue desmanchar os malefícios que ele pode fazer para com a pessoa quando ele está com raiva daquela pessoa. Então isso denota que é uma entidade poderosa e é uma entidade que requer um certo respeito ao se lidar. Isso nessa vertente que eu falei para vocês de colocarem ele como desencarnado. Tem uma outra vertente que fala de que ele nunca foi encarnado, que Exu Mirim é um encantado. Bom, levando para esse lado do encantado, a gente coloca aqui o autor, que se chama Alexandre Comino. Ele coloca ele como um ser que nunca foi encarnado, mas coloca ele como um encantado. Nessa vertente eu não achei uma concepção assim muito assertiva não, tem alguns furos para mim nessa concepção. Se você coloca ele como um ser encantado, por que ele está tão demonizado na aparência dele, ele está tão dessa forma, e porque ele trabalha tanto na forma de Quimbanda fazendo malefícios? Que nessa parte de Quimbanda ele trabalha muito fazendo maldades, as pessoas utilizando ele para atingir objetivos escusos. Então, se é um encantado, ele é um elementar, isso na concepção de Comino, ele deveria trabalhar de outra forma, não servindo para serviços de malefícios. Isso na minha concepção. Bom, essa atuação dele nessa parte de encantado mostra que ele é incontrolável, que ele é arteiro, que ele é divertido e que ele vem nessa concepção de criança, né, para poder trabalhar no meio dos médiuns. Eu não levo muito isso ao pé da letra. Essa é uma definição que eu ainda não encontrei uma justificativa plausível para que eu ache um ponto ou um denominador comum.
Uma outra concepção que para mim é a mais errada das três, é que é difundida por vários especialistas em Umbanda, e eu falo para vocês que eu fico um pouco chocado com esse tipo de referência. Um autor, José Maria Bittencourt, que é muito conhecido, ele coloca ele como um demônio. É o demônio Sergut. E não é a primeira vez que eu vejo associações a Exus de Umbanda e da Quimbanda sendo como seres demoníacos. Gente, isso é um erro básico, isso é um erro imperdoável. Você não pode classificar determinadas entidades com entidades de linha do mal primário. O mal primário é uma coisa e ele existe. E existem as entidades que trabalham em outras dimensões, em outras linhas, como as entidades da Umbanda. Para vocês terem uma ideia, e isso em parte vai até de culpa de alguns zeladores de santo, que conceberam isso, assimilaram essa concepção e passaram isso de forma errada, em livros. Eu posso citar o nome de José Ribeiro, que foi um grande pai de santo. Só que na concepção dele, Maria Padilha era o demônio Asmodeu. Vamos e venhamos, pelo amor de Deus. Uma situação dessa não pode acontecer. Como que Maria Padilha seria Asmodeu? Se Maria Padilha viveu num período em que foi casada até com o rei de Castela, Pedro I. Ela viveu, ela teve vida terrena, ela nunca foi Asmodeu. Isso não pode acontecer. Esse tipo de divulgação, de conhecimento, isso só faz aumentar a intolerância religiosa. A gente briga, a gente está ali querendo levantar o nome da nossa religião, as religiões de matriz afro-brasileira, as religiões de matrizes africana. Então, quando a gente pega um conteúdo desse, imagine a cabeça de um evangélico, imagine a cabeça de um católico, imagine a cabeça de um judeu, você falar que você cultua demônio. Fica difícil você convencer as pessoas de que a sua religião é uma coisa boa. Até a gente ia ficar abismado. Por quê? Porque é inconcebível uma situação dessa. Bom, não concordo que Exumirim é um demônio, tá bom? Não concordo de forma nenhuma. Ele, para mim, não está envolvido com isso. Tá? Ele tem uma outra linhagem, ele pode ser até uma criança realmente. Também não concordo com o pai de santo que fala que Exumirim era trombadinha, que ele era pivete, que ele morreu e voltou para fazer trabalho. Não, olha, isso soa até mal uma situação dessa. Eu acho que não é por aí. Para mim ele é uma entidade sim, para mim pode ter arquétipos infantis, ora, isso eu acho por ele ser intempestivo, por ele ser volúvel até. Aí ele pode ter aqueles ares de infantil, de traquinagem, como muitas entidades têm. Uma concepção, para mim, quando as pessoas começam a dizer que ele é um encantado, que ele é isso, para mim seria mais fácil se você classificar ele como um familiar. O que é um espírito familiar? O familiar vem do latim, familiare. É um espírito que no período medieval, no período antigo, ele era como se fosse um servo do magista, do bruxo, do mago. Ele era um auxiliar àquelas pessoas ligadas à magia, que trabalhava para ajudar nas poções, ajudar, fazer a proteção do mago e resolver algumas demandas que ele poderia ter, bem característico com as situações de Exumirim. O único lapso que tem nisso que eu estou falando é porque em nenhum momento eu vi um espírito familiar possuindo um ser humano. Em nenhum momento eu encontrei isso, muito pelo contrário. O espírito familiar, ele possuía até o seu animal doméstico, um gato, um cachorro, um pássaro, porque aí você vê às vezes as imagens antigas das bruxas pintadas, tem um gato preto, ou tem um corvo, ou tem um cão ou um lobo andando junto com a bruxa ou com o bruxo. Esse animal seria o familiar, que estaria possuído naquele animal ou se materializado naquele animal. Então,
essa concepção de familiares poderia até ser melhor classificada para Exu-Mirim, que ele estaria numa linha diferente ali em termos de Umbanda e de Quimbanda, vindo como um diabinho arteiro, né, divertido, mas poderoso. Essa minha concepção, como eu falei, sobre familiares, essa associação que eu fiz a ele, a única coisa que para mim não bate, né, que eu não encontrei um denominador nisso que eu estou falando para vocês, é a questão da possessão, porque um familiar não vai pegar, até hoje eu não vi ele possuindo um ser humano, possuindo a pessoa. Mas naquele período medieval, ele era como se fosse um servo, né? Ele era um servo, um agregado da família, né? Que essa é a concepção de familiar. São espíritos familiares. Eles são muito ligados à Goécia, que Exu-Mirim é um Exu que requer respeito, requer muito estudo para que a gente possa compreender essa entidade. Ele precisa de um estudo mais aprofundado para que a gente possa chegar a uma concepção mais certa de quem é Exu-Mirim. Essas vertentes que eu mostrei para vocês, tem umas que agradam, tem outras que desagradam, porque nos dias de hoje, inconcebível a gente colocar uma entidade afro, uma entidade brasileira, como o Exu-Mirim, associado a demônios. Isso, como eu falei, só vai aumentar a intolerância religiosa. E isso é muito prejudicial para a imagem da religião Umbanda e da religião Quimbanda. Essa pesquisa foi uma pesquisa, como eu falei, foi pedida pela Karina Rodrigues, é uma inscrita aqui do canal. Karina, eu espero que você tenha gostado do que eu levantei para você, não é? Das minhas pesquisas que eu fiz. Tentei me aprofundar, mas não encontrei material suficiente para isso, tá bom? Porque eu sempre bato naquela mesma... Quando eu me aprofundo demais, eu dou de cara com essa concepção ligando Exu-Mirim a demônio. E isso, para mim, é imperdoável. E se algum de vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês que deixarem, tá bom? Gostaria de pedir para quem não é inscrito, se inscreva no canal, que não deixe de acionar o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? E que vocês deixem o seu like para que o YouTube possa enxergar o nosso canal no meio de tantos canais que tem por aí. Bom, como eu sempre me despeço de vocês, Vodum Paunha Anadeji, Axé.